Fala galera, tudo bom? Boa noite. Agente novo, professor Joel Bastos, né? Hoje estaremos ministrando para vocês Sociologia, beleza? Vamos lá que vai ser boa. Vamos falar hoje sobre os contratualistas ou contrato social, tá? E aí a gente percebe o seguinte, que esse tema é um tema muito importante, que aliás cai bastante no Enem, tá? É matéria que parece-me que é regra, sempre cai em todos os Enems, todos os anos sempre cai questões sobre os contratualistas, né? Falando sobre Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Por quê? Porque esses três caras praticamente são os tripés da construção do Estado, tá? Para a aparição do Estado, a aparição da Constituinte, a questão da sociedade. Então, esses três caras são muito discutidos hoje no mundo das ciências sociais e também no mundo das ciências políticas, tá? Porque são discursos que são construídos, né, de forma muito clara e também questionando a questão das monarquias absolutistas, né? Porque as monarquias absolutistas até então na Europa, na grande Europa, era predominante naquele período. E tinha-se uma crença de que os reis eram figuras divinalizadas, ou seja, que o seu poder, os seus poderes, né, ou a sua monarquia emanava de Deus, ou seja, como sendo uma autorização divina, né? Então, esses três caras, principalmente Rousseau, foi o cara que passou a pensar contra, né, essas arbitrariedades das monarquias, beleza? Bom, gente, antes de nós começarmos a discutir sobre os temas dos contratualistas propriamente dito, né, que é um assunto muito legal, muito interessante da sociologia, nós vamos nos reportar também em duas pessoas muito importantes também que construíram essa história da construção do próprio Estado e também a defesa do próprio poder dentro desse Estado. Uma das figuras muito conhecidas, que você já deve ter ouvido falar, é de Nicolau Maquiavel, tá? Esse cara caiu. Nicolau Maquiavel. Maquiavel. Tá? Maquiavel, exatamente. Nicolau Maquiavel. E o outro é Robespierre. Robespierre. Tá? Bom, Robespierre. Vamos falar primeiro desse cara de Nicolau Maquiavel. Bom, as pessoas sempre costumam associar a questão do mau pensamento, das malícias, das armadilhas políticas, né? Vamos dizer, das artimanhas políticas, das astúcias políticas, dos negócios da política, sempre a Maquiavel, né? Maquiavel foi o cara que escreveu o livro O Príncipe e ele discute uma questão muito importante, que é a questão da permanência e a questão do rei ou do líder político se assegurar no poder usando de certa forma uma certa astúcia, tá? Que ele passa a dizer o seguinte, que o político, se ele for um político muito bom, ele não consegue ser um bom cristão. E se ele for um cristão muito bom, ele não consegue ser um bom político. Ele diz o seguinte, e as pessoas costumam dizer que associam coisas ruins a Maquiavel, mas na verdade Maquiavel ele não é necessariamente ruim nem tem ideias ruins. Ele parte do princípio de que um líder ou um rei deve saber lidar com a maldade, ou seja, o rei deve ser temido e o rei também deve ser amado, né? E ele diz o seguinte, que o rei não pode muito amar sem que impor sobre as pessoas, sobre os seus súditos, um certo terror, um certo temor, porque ele disse que o amor, com certo momento, os homens acabam infringindo, acabam transgredindo por essa questão. Ele disse que e os súditos, quando passam a ter temor pelo rei, ele passa de certa forma a respeitar, porque subentende-se que o temor advém também o castigo e a punição. Então Maquiavel foi o cara que pensou, né, na verdade, nessas questões e foi um dos primeiros caras que passou a pensar o Estado, o poder como um todo. Robespierre foi um cara que surgiu no segundo período da Revolução Francesa. A Revolução Francesa eclode em 1789 e aí no segundo estágio da Revolução Francesa, quando o país, a França, estava num período de ebulição, num período também de vamos dizer assim,
de evolução política, né, de quem haveria de governar a França, porque nesse período o rei também tinha sido decapitado e o país, de certa forma, estava numa convulsão política e social muito grande e não havia, na verdade, quem liderasse a França depois desse segundo período da Revolução Francesa. E aí Robespierre foi um cara que assumiu esse posto, está construindo um discurso e ele tacou terror mesmo dentro da França, ok? Perseguição aos inimigos, e todas as pessoas que não concordavam com Robespierre deveria ser guilhotinado, deveria passar pela guilhotina. Então, e pasme que, na verdade, essa perseguição política, ela não atingiu necessariamente os políticos, os inimigos políticos de Robespierre, tá? Mas ela simplesmente atingiu a pessoas pobres, né? Pessoas comuns que eram contra o regime arbitrário dele. Porque, na verdade, Robespierre, ele copiava algumas ideias de Jean-Jacques Rousseau, porque Jean-Jacques Rousseau disse o seguinte, que todo governo que não for eficiente deve haver resistência contra esse governo. Então o que acontecia é o seguinte, só que quando Robespierre queria impor esse contrato social, tá, à força, né, na guilhotina, ou seja, quem não obedecesse deveria ser decapitado, deveria ser morto. Tá? Então Robespierre é o cara que surge no segundo período da Revolução Francesa, mas que, aliás, e nos seus ditos, os seus ditames e sua arbitrariedade, sua ditadura, não foi muito bem recebido, né? Aí ele se arrebenta, gente, quando ele passa, na verdade, a questionar a religiosidade, quando ele cria uma religião dentro da França e quer, de certa forma, criar uma revolução, criar uma religião contra a religião católica até então, né? Só que as pessoas começam a se revoltar contra ele, porque parte das pessoas que estavam apoiando, né, a sua, o seu poder, apoiando o seu discurso, né, as suas ideologias, eram pessoas católicas. E aí o que acontece? A partir daí ele começa a ter problemas com seus próprios amigos, pessoas que apoiam ele, né? E Robespierre acaba sendo condenado à própria guilhotina. Beleza? Vamos lá. Gente, partindo aqui do contratualismo, né, ou contrato social, nós temos Thomas Hobbes, que é o inglês, né, que nasce em 1588, né, e morre em 1679. Tá? A outra figura também muito importante, como nós falamos logo no princípio da nossa aula, é o John Locke, né, que ele nasce em 1632 e morre em 1704. Beleza? E o terceiro é Jean-Jacques Rousseau, né? Apesar do nome de Jean-Jacques Rousseau parecer um nome francês, mas Jean-Jacques Rousseau ele não é francês, ele nasce na Suíça, né? Em Genebra, na Suíça, tá? Mas os seus pais foram franceses e acabaram dando um nome para Jean-Jacques Rousseau, um nome francês. E aí vamos passar para Thomas Hobbes, né? Quem foi Thomas Hobbes? Thomas Hobbes, gente, foi um filósofo, né, muito importante, que viveu num período, né, de ebulição também, né, da Inglaterra, porque a Inglaterra vivia uma agitação política muito grande, principalmente no período da Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa foi aquela revolução que houve dentro da Inglaterra, em que não foi derramada uma gota de sangue sequer. Por isso que é chamado de Revolução Gloriosa. Beleza? Mas antes, porém, vamos dar uma pincelada aqui importante. O que é o contrato social, galera? O que é o contrato social? Por que o contrato social? É importante lembrar que esses dois pensadores aqui, esses dois filósofos, né, que é a figura de Nicolau Maquiavel, né, que é Maquiavel aqui, ó, muito conhecido, né, tá? Maquiavel, tá? Ó, e Robespierre foram os caras que iniciaram, né, esse processo da construção do próprio Estado, e outro questionar também as estruturas, né, as estruturas do poder, as estruturas sociais. Bom, chamado contratualismo, o que é o contrato social? O contrato social é uma teoria das ciências sociais e políticas que define a constituição de um Estado soberano em prol dos interesses da coletividade, do coletivo e individuais de uma sociedade. Então, qual é a ideia, no caso, do contrato social? A ideia do contrato social é a constituição de um Estado para defender os interesses não só dos indivíduos, como também defender os interesses coletivamente. Ok? E aí a gente vai perceber também que ao longo dos anos,
essa mesma constituição do Estado, né, através do contrato social, trazendo para os tempos atuais, a gente vai perceber que muitas categorias ela tem se sobreposto a outras categorias, buscando os interesses pessoais dessas próprias categorias. Só que, a priori, as ideias originais desses principais filósofos não era essa, não era tirar proveito e fazer com que o Estado uma vez constituído, formulado, né, formulado suas leis, regulado suas leis, a ideia deles não era com que o Estado, no caso, fizesse uma eleição de categorias privilegiadas para se sobrepor a outras, né? A ideia original era totalmente outra, beleza? Vamos lá. A Constituição do Estado moderno demanda 3 elementos básicos importantes, né? Qual é dele? A obrigação política, 3 pontos importantes que a Constituição, que o Estado confere. Qual seria? Obrigação, aqui ó, comigo, ó. Obrigação política, obrigação política, que é a primeira nesse caso aqui, ó, obrigação política. O segundo é o território, e o terceiro é o povo, tá? O povo. Bom, é importante lembrar uma coisa importante, porque não existe sociedade, não existe Estado sem esses 3 princípios aqui, galera, ó. Sem esses 3 princípios aqui, ó. Né? Primeiro, obrigação política. Por quê? Porque o Estado, uma vez constituído, o Estado tem obrigações, né? Tem obrigações e tem deveres também para com a própria sociedade. Porque partindo do princípio do contrato social, esse Estado, uma vez formado, né, uma vez formado, ele tem essa responsabilidade, ele tem esse compromisso, essa obrigação com a própria sociedade, defender os interesses da sociedade, criar leis também para regular a convivência harmoniosa entre a própria sociedade. Então, essa aqui é importante, a obrigação política, beleza? Outra coisa importante também, que é o segundo, que é o território. Para que o Estado se constitua como um Estado reconhecido por outras nações, é preciso que haja um território. Quando falamos de território, é a delimitação, né, geofísica, né, que demanda, no caso, nas fronteiras, porque é nas fronteiras onde se estabelecem os limites, né, as limítrofes de cada Estado, de cada nação, de cada país. Beleza? E o território também é o espaço físico onde as pessoas haverão de habitar, né? Os munícipes, as pessoas do Estado, a pessoa com as próprias nacionalidades, as pessoas que nascem dentro dessa nação, beleza? E o outro é o povo, gente, tá? O outro, o povo, é outra parte importante, né? A parte, no caso, que confere esse poder, que confere essa autonomia, que confere também essa soberania, né, ao próprio Estado. É importante lembrar-se, gente, numa Constituição do Estado, o Estado por si só, ele não confere poderes, na verdade. O poder não emana do Estado, o poder, na verdade, emana do povo, né? Porque aí é onde demanda, né? Onde prevalece a democracia. Porque a democracia, ela subentende-se, né? Ou fica entendido que a democracia é o poder que emana do próprio povo, embora nós temos nossos representantes políticos, né? Trazendo para os tempos atuais, tendo os nossos representantes políticos, tá? Mas, de fato, numa democracia de fato e de direito, quem comanda, quem estabelece o governo, na verdade, é o próprio povo. É uma pena que nos países subdesenvolvidos, nos países também, por assim dizer, semi-analfabetos, ou países de pessoas com, vamos dizer assim, analfabetos funcionais, que não têm uma compreensão dessas dinâmicas, que não tem uma compreensão dessas hierarquias ou dessas distribuições de poderes, né, ficam muitas vezes à mercê dos discursos mentirosos que esses caras falam na televisão, nas mídias e assim por diante. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos falar de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes é um filósofo muito influente, né? Há quem diga que Thomas Hobbes é um cara absolutista, né? Há quem diga que Thomas Hobbes é um cara absolutista. Ou seja, absolutista que eu falo seria o cara que é defensor
do absolutismo. Tá? Vou apagar aqui, galera, que aí fica mais fácil para a gente escrever outras observações importantes. Pronto. Há quem diga que Hobbes era um cara absolutista. Na verdade, Hobbes ele não é um absolutista. Hobbes defende a ideia da obediência incondicional às ordens da monarquia, porque ele entende, gente, que esse poder que emana da monarquia para os seus súditos, ela é conferida pelo povo. Ela é conferida pelo povo, galera. Ó, ela é conferida pelo povo. Então, como o povo, no caso, ele confere poder, tá? Ele confere poder ao monarca, então ele entende que tudo que parte do monarca não deve ser questionado, mas deve ser obedecido de forma incondicional, porque ele entende que o monarca jamais teria poder, criaria leis, tá? E seria poderoso para governar os seus súditos, se esse poder não fosse conferido pelo próprio povo, tá bom? Então, nesse sentido, o Thomas Hobbes ele é absolutista. Não que ele concorde com a arbitrariedade, tá? E os desmandos dos monarcas, mas ele vê os monarcas absolutistas com outro olhar, com outra forma. Ou seja, no sentido de que esse monarca só tem poder porque existem os súditos, porque os súditos concordam, tá? Beleza? Muito bem. Bom, vamos para uma parte importante, gente, aqui, né? Eu queria só a gente voltar para a gente falar um pouco sobre essa obrigação aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta para Thomas Hobbes, tá? A gente volta um pouquinho. Vamos lá. O povo é segundo aqui, né? Aqui, nessa parte aqui, vamos lá. O povo é segundo elemento constitutivo do Estado. Nesse caso, está caracterizado por partilhar o mesmo território. O povo é o sujeito de direito, tá? Sujeito de direito, diante do poder do Estado, uma vez que ele deverá assegurar aquela plenitude de seus direitos perante os demais indivíduos e perante a própria ação do Estado. Sendo assim, o Estado é constituído pela vontade dos indivíduos, daí a soberania do Estado provém do povo e é coletivamente da posse do povo. Então, qual é a ideia que a gente entende como um Estado constituído? A ideia do Estado constituído é quando esse Estado ele se esforça, ele cria leis, né? Leis regulares para que as pessoas vivem em harmonia, de acordo com o que nós falamos no começo, mas que também defenda os interesses individualmente como coletivo, tá? E também assegure, de certa forma, o direito desse povo, o direito de cada cidadão, tanto no sentido coletivo quanto no sentido individual. O território, né, aqui que é o segundo item, o território, ou seja, o espaço físico geográfico delimita o local em que um determinado povo habita e tem poder, tá? Estudos a respeito do Estado moderno aparecem pela primeira vez em 1513 com Nicolau Maquiavel, tá? Que a gente falou, lembram? Beleza, que nasce em 1469 e morre em 1527. Mas foi efetivamente com os contratualistas Thomas, né, que estamos falando deles agora, John Locke e Rousseau, né, que eles aumentam a forma mais complexa de que concernem a sua constituição e manutenção. Beleza? Vamos lá. Uma coisa importante aqui, né? Vamos lá. A origem do Estado. A origem do Estado tem basicamente duas grandes interpretações. A primeira que é a natural, né? Duas grandes interpretações. A primeira qual é, galera? A natural. Tá? A natureza do Estado ela tem origem em duas questões importantes. Primeiro, a natural, tá? Que está aqui no nosso texto. E a segunda é o contratual. Contratual. Tá? São duas questões muito importantes que temos aqui, ó. A origem do Estado, tá? A origem do Estado. A origem do Estado está no Estado natural e o Estado contratual. Esse Estado natural é onde nós vamos tratar a respeito da natureza, da própria origem da natureza, que vamos falar a partir do ponto de vista de Hobbes, a partir do ponto de vista de Locke e a partir do ponto de vista de Jean Rousseau. Beleza? Vamos lá. O que diz Thomas, gente? O que diz Thomas?
Filósofo inglês que nasceu na segunda metade do século XVI e faleceu no século XVII, e autor da teoria que o homem é um ser egoísta por natureza. Então o que diz Thomas? Thomas diz o seguinte, Thomas Hobbes, que o homem é egoísta, que o homem ele é o cara devorador do próprio lobo, né? Quando ele fala na expressão que é o lobo devorando o lobo, tá? Porque é um homem que, ele diz que para o homem chegar à paz é preciso que ele se conflitua com o outro, que ele entra num conflito armado, ou seja, que ele use a guerra para esse sentido. E a outra coisa que Thomas usa também, o Thomas Hobbes, muito importante, que ele diz que é um dos fatores que motiva ele buscar o contrato social, é o medo, tá? Por incrível que pareça, Thomas é o cara que diz que o medo é responsável para que ele vá buscar, no caso, refúgio numa sociedade ou refúgio em um soberano para que possa proteger, não só ele, como também proteger a propriedade. Entende? Vamos lá. O homem, ele diz o seguinte, que o homem é um sujeito egoísta, por natureza, e a sua forma de evitar a barbárie, né, característica de uma sociedade violenta e egoísta, tem todos, em que todos lutam contra todos, ou seja, a sociedade civil pode e deve compreender que esse seria o estado de natureza, tá? Segundo Thomas Hobbes, no estado original, tá, gente? No estado natural, tá? Esse estado natural é o estado de o homem, por exemplo, não necessariamente está organizado, mas é o estado em que o homem se encontra sem estar diante de uma sociedade organizada. É o homem, por exemplo, digamos que seja um homem que viva numa tribo remota, por exemplo, onde não há uma cartilha estabelecida, não há leis expressas, não há nada escrito que tem que dizer o que esse homem tem que fazer dentro da sua sociedade. Só que, na verdade, a tribo de índio, ou tribos ou pessoas ou civilizações remotas, ela tem, vamos por assim dizer, a sua convivência harmoniosa dentro da solidariedade, como fala o Durkheim, tá? E essa solidariedade, que chamamos de fato social, é responsável por manter essa harmonia. Só que, partindo aqui de Thomas Hobbes, ele diz o seguinte, que o homem natural ele é egoísta. O homem natural ele pensa só em si. O homem natural não está preocupado com o seu semelhante. O homem natural ele pensa em só levar vantagem para si, tá? Então ele parte desse princípio. E outra coisa que ele diz também muito importante, que é a questão do medo, tá? Conforme nós falamos, o medo. Aqui. O medo, deixa eu apagar só aqui, tá? O medo. O medo, beleza? Muito bem. Continuando aqui a nossa compreensão, galera, né? Diz assim, sendo assim, é a formação do Estado civil por meio de um contrato social, tá? Em que todos aceitam a regulação de um poder maior proveniente do Estado enquanto ator, e da sua tutela do uso de forma que se podem regular as ações dos homens sobre todas as coisas, garantindo que esses, ao desejarem possuir a mesma coisa, objeto de afeto, de alguém ou mesmo alimento, tá? Não venham agir conflituosamente com o seu adversário. Partindo desse proposto, vale salientar que, para Hobbes, esse é um trecho de uma compreensão do livro Leviatã, tá? Que é escrito por Hobbes. Aí diz o seguinte, o estado de natureza não é caracterizado pela sociabilidade. Aqui, ó. O estado de natureza não é caracterizado pela sociabilidade. O homem no seu estado bruto, tá? É o homem no seu estado em que ele deseja, no caso, levar vantagem e ter só vantagem. Por ser egoísta, não está disposto a distribuir, a partilhar a sua propriedade, o que ele possua com mais ninguém. Entende? Muito bem. É caracterizado pela sociabilidade, né? O estado de natureza não é caracterizado pela sociabilidade, mas por seu contrário, a guerra de todos contra todos, tá? É uma convivência conflituosa, tá? De todos contra todos. A agressão real ou possível gera de início o medo. Então,
essas guerras, esses conflitos, na verdade, provocam no próprio sujeito o medo, tá? E esse medo faz com que Hobbes parte do princípio que esse medo faz com que ele procure uma forma de se proteger contra o mais forte. Porque ele entende que, embora o homem seja, no seu estado de natureza, seja conflituoso, ele precisa de buscar aliança, tá? Para se fortalecer e para se proteger de outras pessoas mais fortes, que têm mais recursos, que têm exército ao seu favor, que podem inclusive tomar a sua propriedade, né? Gera início de medo e em seguida o impulso para sair do medo mediante um pacto, que no caso o contrato social, tá? O pacto baseado na renúncia de cada indivíduo os próprios direitos naturais. O que isso quer dizer? Hobbes parte do princípio que o sujeito, gente, o que ele faz? Deixa eu colocar aqui. Ele parte do princípio de que o sujeito deve abdicar, né? Deve abdicar de sua natureza. O que quer dizer? Porque Hobbes entende que essa natureza, de certa forma, ela representa a própria liberdade individual do sujeito, tá? Ele diz o seguinte, ó, que o homem deve abdicar da sua natureza. Que, diga-se de passagem, natureza é a própria liberdade. A natureza é a própria liberdade. Então o que diz Hobbes? Então, gente, o homem é egoísta, o homem trava guerra contra guerra e é guerra e mais guerra. Só que para isso o homem precisa, no caso, fazer um pacto. Para fazer um pacto, ele precisa renunciar à sua natureza, tá? Ele deixa de ser um homem egoísta e passa a pensar numa sociedade. Ele passa a pensar numa sociedade organizada e que haja um soberano capaz de regular e capaz de promover a harmonia entre esses homens que pensam tão diferentemente um do outro, tá? Então essa é chamada uma convivência em sociedade. Eu considero o contrato social, eu estava fazendo alguma leitura, galera, eu considero o contrato social como um condomínio. O que acontece no condomínio? Cada pessoa mora em seu apartamento, ou mora em seu espaço, ou mora em sua casa. Então existe a questão que é a relação da boa convivência. Então o que esses condomínios fazem para ter uma boa convivência dentro desse espaço, né, por assim dizer, e esse espaço conflituoso? Eles acabam elegendo um síndico, né? E o síndico é uma autoridade, né, da qual essa sociedade do condomínio, ela confere a esse síndico autoridade para que possa reger, legitimar e legislar entre eles. Tanto é que o síndico, ele tem poderes, no caso, para processar uma pessoa, ele tem poderes para, no caso, autuar alguém, ele tem poderes para entrar com recursos na justiça contra qualquer pessoa que não queira pagar suas taxas, que não queira pagar seu condomínio, que não queira pagar seus impostos. Ou pessoas, por exemplo, de convivência muito ruim, que gostam de fazer muito barulho no condomínio, liga o som muito alto. Então o síndico é essa pessoa, né? É esse soberano da qual tanto John Locke como Jean Rousseau e Thomas Hobbes falam a respeito disso, né? É justamente isso. E o síndico, por sua vez, é esse soberano, ou essa pessoa máxima, né, que toma as atitudes em função do condomínio, a fim de que todos os condôminos, né, passam a viver em harmonia. Se não necessário for, é preciso usar a própria lei, é preciso usar o próprio regulamento para que essas pessoas possam conviver. E se elas não se adequarem, o próprio síndico pode entrar com um processo na justiça para tirá-lo do condomínio. Simplesmente eles têm a casa, mas não podem habitar dentro daquela sociedade porque eles não se adequam dentro de uma relação harmoniosa. Beleza? Vamos lá, continuando. Bom, então aqui temos o Thomas Hobbes, né? O que ele diz? Ele diz o seguinte: ele, por ser um caso que defende o absolutismo, não necessariamente o absolutismo o monarca, mas na verdade são o poder que o próprio povo, né, confere aos absolutistas, confere aos reis do absolutismo, e aí ele confere que todo rei, quando toma uma decisão, né, o rei na verdade não pode ser questionado nesse sentido, porque ele toma com legitimidade. Bom, a outra coisa importante, ele disse, olha, se o homem é egoísta no seu estado de natureza, né, o homem é egoísta no seu estado de natureza, mas para que esse homem possa viver em harmonia, ele precisa, no caso, abdicar do seu estado de natureza, que é a sua própria liberdade, né? E ele fala o seguinte, que, na verdade, quando essa pessoa,
esse monarca ou esse soberano, lhe é conferido o poder pelo próprio povo, ele faz um certo questionamento, que ele diz que o homem perde essa natureza, essa própria liberdade individual, mas em compensação ele ganha outra liberdade. O que seria outra liberdade? Seria a segurança, né? Seria a segurança e a própria proteção que ele recebe desse soberano, tá? Porque soberano tem a função, tem a responsabilidade, a obrigação de lhe assegurar, no caso, seus direitos, né, civis, tá? Dentro dessa sociedade. Então ele considera que esses direitos, que ele passa a ter direito, como também a proteção, ele diz que vale a pena porque ela pode ser uma substituição dessa natureza, né, do seu estado de natureza, que até então ele tinha, ele era um homem livre, podia ir por onde ele quisesse e tal, não entende? No entanto, era uma pessoa desprotegida. E o medo, né, de ser atacado por alguém era justamente isso que faz com que ele abdique. Beleza? Vamos lá. Bom, para Hobbes, o estado de natureza é o que seria o estado de liberdade plena, tá? Conforme nós falamos. Ele entende que o Estado civil organiza a vida em sociedade para permitir a liberdade do cidadão. Percebe? Então é isso. Quando o soberano ele organiza a sociedade, ele assegura a própria liberdade do cidadão no sentido de quê? Dessa proteção. Então essa proteção pode ser substituída pela liberdade, tá? Essa liberdade de natureza. Então, não é correto dizer que o cidadão passa a parte de sua liberdade para o Estado, pois a soberania do Estado é o fruto da construção coletiva do indivíduo, sendo ele representante do indivíduo. Contudo, o Estado representa a vontade do indivíduo e o coletivo. Beleza? Muito bem. Desse modo, uma visão possível é que, para Hobbes, o que motiva a formação do contrato social era a busca da própria liberdade. Entende? Porque ele entende o seguinte, porque essa liberdade, ela não pode ser conseguida sozinha, tá? Ela precisa do soberano que mantenha consigo o poder, a autoridade, aparelho, né, repressivo, que no caso seria a força, né? Seria a força, as tropas, o exército que o próprio rei tinha para assegurar esses direitos desse próprio cidadão que havia conferido, né, esse poder ao soberano, abdicando da sua natureza, né, da sua liberdade, no seu estado grotesco. Vamos lá. Outra coisa importante. O medo é o fator preponderante para a formação do contrato social, conforme nós falamos, hein? Pois não há nenhum homem tão forte que não possa ser suplantado por um grupo de outros homens, mesmo que individualmente mais fracos. Perceberam? Então, na verdade, o medo, ele é o seguinte, ele motivado pelo medo, ele parte do princípio que uma outra pessoa, muito mais forte, mais bem armada, pode suplantar ele, pode tomar, pode subtrair dele os bens, a propriedade que ele tenha, ok? Possa ser suplantado por um grupo de outros homens que individualmente mais fracos, ou mesmo pela astúcia de alguns deles. Desse modo, em um estado de natureza, todos vivem em constante medo e alerta. Perceberam, gente? No estado de natureza, esse trecho que eu estou lendo é um trecho do livro do Leviatã de Hobbes, tá? Então ele fala a questão disso aqui, ó. Nesse estado de natureza aqui, ó, todas as pessoas têm medo, galera. Tá? Ele diz que tem medo, Hobbes, tá? Diz que tem medo no estado de natureza. E o estado de natureza todos vivem em constante medo e alerta. Assim pode-se dizer que a agressão real ou possível gera de início o medo e em seguida o impulso para sair do medo mediante um pacto, que no caso seria o contrato, né? Um pacto baseado na renúncia de cada indivíduo aos próprios direitos naturais. Foi aquilo que eu falei, né? Que no caso ele abdica de todos os direitos naturais, que é um direito muito antes da organização do próprio Estado, né? É o homem no seu Estado sem representação, ele não tem uma representação, ele não tem um Estado. Por exemplo, quando alguém chega para mim e diz, Joel, você é o quê? Eu digo, eu sou brasileiro. Por que eu sou brasileiro? Primeiro porque eu nasci num território, tá? Nasci num território, nasci numa nação política, né? E nasci dentro de um povo. Então, todo esse sistema aqui diz que eu sou brasileiro. Por que eu sou brasileiro? Então, quando eu digo que sou brasileiro, porque existe uma nação que me representa, tá?
Então isso na verdade é uma representação. Quando ele parte, não sai do seu estado de natureza e deseja a organização de um estado, de fato ele precisa de uma representação. Então o que nos representa é a nossa nação, o que nos representa é o Brasil. Quem representa o americano? Estados Unidos, ou o Canadá, o canadense. O que representa, vamos dizer, o cara que nasce na Ásia, um asiático, é o próprio território que ele nasce. Se ele nasceu no Japão, a sua representação vai ser o Japão. Se ele nasce, por exemplo, na China, a sua representação vai ser a China. Tá? Então a nação, o Estado, ele tem esse poder representativo, é ele quem representa a própria sociedade. E a sociedade, por sua vez, ela se identifica com essa nação, ela se identifica com o nome dessa nação, e essa nação o representa, tá? Não só o representa, como também lhe dá nome, lhe dá um nome denominacional, por exemplo, brasileiro, americano, chinês, japonês, ok? Vamos lá. Desse modo, Hobbes compreende que deve haver a submissão da vontade de todos os homens a um único, aquilo que eu falei, tá? Do absolutismo, beleza? Constituindo assim a sociedade civil. Contudo, essa vontade é representativa, pois a vontade do soberano é ao mesmo tempo a vontade de todos, de cada um. Nesse Estado, todos os cidadãos devem total obediência ao Estado. E em troca, este com poder coercitivo lhe garante a paz, né? Lhe garante a paz. Então isso aqui a gente encontra no capítulo 15 do Leviatã, tá? No capítulo 14, aliás. Que ele fala o seguinte, que todos devem obedecer, porque a vontade do soberano é a vontade popular, como também a vontade popular é ter os seus direitos assegurados e respeitados. Então por isso que quando qualquer sujeito assume um Estado, ou assume uma nação e passa a governar de forma arbitrária, sem respeitar os direitos civis, os direitos constitucionais do próprio povo, ele é chamado de governo totalitário, tá? Não é um governo democrático. Essas práticas de Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau nada mais é do que práticas democráticas, né? Porque você percebe que aí quando o poder emana do povo, logo fica subentendido que é uma democracia, tá? O que não é comum no governo totalitário ou até mesmo no governo absolutista, beleza? Vamos lá. Galera, outra coisa importante, que o homem concorde quando outros também o façam, e na medida em que tal considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar o seu direito a todas as causas, contentando-se em relação aos outros homens, com a mesma liberdade que aos homens permitem em relação a si mesmo, tá? Então, é uma convivência harmoniosa onde os direitos são iguais. E ninguém deve se sobrepor sobre o outro. Essa é a ideia de Thomas Hobbes, tá? Então Hobbes passa desse princípio. O que acontece em Hobbes? Hobbes é o seguinte, gente, todos vivem no estado de natureza, então para isso o homem deve abdicar do seu estado de natureza, né? Que seria a sua liberdade, por consequência do medo, porque o homem é egoísta, é guerreiro, o homem está sempre em guerra, por conta disso que faça um pacto ou um contrato social. Beleza? Muito bem. Segundo que nós vamos falar é sobre John Locke, né? John Locke nasce em 1632 e morre em 1704. Você vai perceber que esses caras praticamente são quase que contemporâneos, né? Ó, 1679, 1700, a diferença aqui, ó. Ele morre em 1779, já John Locke aqui, ó, já morre, tá, em 1704, tá? Então percebe que eles são contemporâneos e ambos passam a questionar ideias um do outro, né? São tão influenciados por uns pelos outros, como também passam a questionar as ideias filosóficas uns dos outros. E aqui, ó, Rousseau, né? Locke morre em 1704 e Rousseau nasce em 1712, né? Uma diferença de quase 8 anos, né? 8 anos depois Rousseau nasce. Bom, vamos lá, vamos falar sobre Rousseau. Deixa eu apagar isso aqui para a gente ter uma ideia melhor, para a gente ter mais espaço para escrever. Vamos lá. Bom, gente, vamos falar agora de John Locke, né? John Locke foi um cara inglês, né? John Locke inglês, um filósofo inglês também, que partiu do princípio que para defender a sua própria propriedade, né,
porque John Locke é o primeiro cara, né, o cara que parte de uma ideia do liberalismo, né? E o liberalismo é uma corrente filosófica, né, por assim dizer, que foi adotada pelo próprio capitalismo, né? Hoje nós vivemos um neoliberalismo, né? O neoliberalismo significa dizer que é a não participação do Estado, né? O Estado, ele é nulo, ele é neutro, o Estado não pode participar, no caso, nem interferir no comércio, na comercialização das mercadorias, que o neoliberalismo prega de que as empresas elas se encarreguem de formular regulamento, de que elas se encarreguem de ditar ou dizer os próprios preços de mercado, ou seja, entre a lei da oferta e da procura, né, e a livre concorrência. E aí, nesse sentido, o Estado não entra, né, o Estado não entra, né, nessa guerra comercial de preço, de concorrência. Por outro lado, nós temos uma outra coisa que é muito desfavorável para a gente, né, que é a parte mais fraca, quando a gente não tem uma representação do Estado. Então quem sofre é a própria população, né? Porque vejam, pensem comigo, se o neoliberalismo prega, né, a não participação do Estado, a neutralidade do Estado, então quem é que vai representar essa sociedade quando os empresários achar que deve ganhar mais, que deve especular preço, que deve estabelecer o preço, né? Quando o Estado não pode entrar com essa representação? Porque se você, diga-se de passagem, você tem um entendimento razoável, você vai há de convir de que o Estado ele tem que brigar, ele tem que buscar a defesa e assegurar os direitos da população, assegurar os direitos da sociedade. Então, se a sociedade não tem uma representação porque o Estado é nulo, segundo prega o neoliberalismo, o que será de nós então? Então, se você perceber e trazer isso para os nossos dias, para fazer uma comparação, um paralelismo, você vai perceber que, de certa forma, o neoliberalismo ele é nocivo para as populações mais pobres e indefesas e mais frágeis, né? Porque ela não tem quem possa assegurar os seus direitos, porque o Estado nega esse direito para as populações mais vulneráveis. E a gente percebe isso, né? As comunidades mais pobres, pessoas que vivem a linha da pobreza, por exemplo, que não tem onde recorrer e não tem como buscar esse direito, porque o Estado, de certa forma, busca não só os seus próprios interesses, como também os interesses de certas categorias que ao longo dos anos se sobrepõem, né? Como, por exemplo, a elite, tá? Que construiu um discurso ao longo dos anos, principalmente a elite, que é a burguesia ascendente, né, por assim dizer, no período ascendente, mas hoje nem tanto, porque já estão no ápice, né, e já compraram quase todos os meios de comunicação hoje, e na verdade o que se impõe hoje na atual conjuntura política, não necessário seria a intervenção do Estado, mas a construção de um discurso aonde a pobreza, aonde os menos favorecidos devam ficar em seu lugar e que o Estado deva legitimar em causa dessas categorias. Vamos lá, continuando. Bom, John Locke, né, nasceu em 1632 e morreu em 1704, beleza? Muito bem. Bom, outro proeminente contratualista, John Locke, influenciou diversos movimentos, né, e constituições em todo o mundo. Pensador liberal, como nós falamos, entende que mesmo em um estado de natureza, né, olha, percebe que John Locke também, outra coisa importante, gente, que é importante lembrar, que não só Thomas Hobbes, né, ele recorre ao estado de natureza, como John Locke também, ele recorre ao estado de natureza, tá? Eles partem dessa premissa do homem no seu estado de natureza. Os homens são iguais. Para Locke, o que Locke diz, galera? Locke diz que o homem em seu estado de natureza são iguais. Né? Para John Locke, no estado de natureza, os homens são iguais. Para Hobbes, o homem no estado de natureza é medroso, tá? É um homem conflituoso. Conflituoso. Bom, o homem no seu estado de natureza são iguais e detém iguais direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Direitos à liberdade
a liberdade e propriedade. E a propriedade. Tá? Gente, a parte liberal, de certa forma, isso não um discurso de John Locke, mas atualmente, na atual conjuntura, a propriedade ela representa o próprio liberalismo, tá? O neoliberalismo, que é a defesa da propriedade, da qual John Locke vai fazer isso com muita propriedade, utilizando o pensamento filosófico para isso. Tá? Vamos lá. Detém iguais direitos à vida, liberdade e à propriedade, sendo que o estado de natureza, para Locke, o estado de natureza nada mais é do que a condição na qual o poder executivo da lei da natureza está exclusivamente nas mãos dos indivíduos e não se tornou coletivo, né? E aí a gente percebe que existe quase que uma concordância, né? Tanto do pensamento filosófico de Locke quanto o de Thomas, né? O de Thomas Hobbes. Percebe que ele diz que a condição na qual de natureza, exclusiva da lei da natureza, está exclusivamente nas mãos dos indivíduos e não tornou-se coletivo. Então, Hobbes também fala disso, né? Porque se está na mão dos homens, o cara mais forte, que tem exército, o cara que tem um aparato melhor, ele é um cara forte que pode se sobrepor sobre outros. Ok? Até então, Locke e Hobbes concordam nesse primeiro princípio de reflexão, vamos lá, que é o resultado do reflexo, né, do processo de reflexão dos homens que buscam a supremacia da racionalidade formando a sociedade civil. Então, para Locke, toda a sociedade humana que se encontra em uma autoridade coletiva estabelecida e permanente é proveniente da condição original, ou seja, do seu estado de natureza. Então Locke parte do princípio que todo cara que tem bem, o cara que já vem com a propriedade, o cara já vem com conquistas, o cara já vem com dono de grandes expansões de terra, ele acredita que seja feito, que tenha sido conquistado ou feito através de um esforço coletivo, né? E esse esforço coletivo que foi motivado pelo próprio estado de natureza, no estado bruto, né? Vamos dizer assim, por meio do conflito, esse cara saiu conquistando terras, tomando terra, explorando terra, se sobrepondo sobre outras pessoas. Então, para Locke, toda a sociedade humana que se encontra em uma autoridade coletiva estabelecida, tá? E permanente é proveniente da condição do estado original, ou seja, o estado de natureza. Faz-se salientar que mesmo o estado de natureza, sendo relativamente pacífico, não está isento de inconvenientes, tá? Como a violação da propriedade, ou seja, o cara que vai lá, o cara que tem poder, tem o exército, tem capanga, tá? Tem vassalos, o cara que tem jagunços, né? Como os coronéis faziam, né? Vamos dizer, do século XIX para cá, os chamados coronéis, como eles tinham capanga, tinham exército, eles diziam, iam, se encantavam com a terra, iam lá, entravam com seus capangas, já que o dono da terra não tinha o exército para se defender, eles tomavam a terra e pronto, acabou. Isso é o que acontecia no tempo de Locke também. Tá? Vamos lá. Como a violação da propriedade, vida, liberdade e bens. Desse modo se faz necessária a criação de uma sociedade política por meio de um contrato, percebendo que Locke parte do mesmo princípio também de Hobbes. Então ele diz o seguinte: se eu tenho uma propriedade, mas se eu não tenho o exército, o que eu vou fazer? Eu preciso me juntar com outras pessoas para construir uma sociedade e eleger um soberano, eleger um monarca, ou eleger um rei, ou eleger um presidente, tá? Para que esse cara possa proteger não só a minha liberdade, a minha dignidade, como possa proteger também, sobretudo, a minha propriedade. Beleza? Vamos lá. Muito bem. Uma vez que a ausência da autoridade que se resolva os conflitos e defenda os homens contra a injustiça proveniente das imposições dos mais fortes, prejudica o desenvolvimento da igualdade e da liberdade. Beleza? Contudo, os homens são iguais e detêm iguais direito à vida, né? Conforme diz Locke. E a propriedade, mas como dito anteriormente, é a intenção de esses direitos sejam garantidos
que leva os homens a se unirem e estabelecer livremente entre si o contrato social. Tá? O contrato social. Para John Locke, a sociedade política é fruto da racionalidade do consentimento do povo, ou seja, o poder atribuído ao governante só é legítimo se tiver concordância do povo. Então, nesse sentido, Locke também concorda com Hobbes, tá? Porque veja bem o que Hobbes diz, fala sobre o absolutismo, né? E que esse poder que é conferido aos reis, aos reis absolutistas, só o é porque o povo concorda, os súditos concordam. Nesse sentido, Locke também concorda. Por isso, nessa razão, por conta desses conflitos e em defesa da propriedade, é importante que se faça um contrato social. A diferença de Locke para Hobbes é que Locke fala da liberdade, tá? Da liberdade de natureza, fala também do medo, tá? E do conflituoso. Locke é um cara movido pelo medo. Pelo medo é melhor você fazer um contrato social. Locke diz, bom, para defender, para viver em igualdade, em liberdade e ter o direito da minha propriedade protegida, então é bom que façamos o contrato social. Beleza? Vamos agora saltar para Rousseau, né? Essa figura aqui, ó, Rousseau. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Aqui. Opa, vamos lá. O que diz Rousseau, cara? Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, Suíça, né? Filho de um relojoeiro. Jean-Jacques Rousseau se diferencia de Hobbes, já na concepção de um estado de natureza, né? Os homens seriam bons e viveriam em paz. Bom, para Jacques Rousseau, no estado de natureza, os homens são bons. Tá? Para Rousseau, os homens no seu estado de natureza, eles são bons. Para Thomas Hobbes, o homem no seu estado de natureza é mau, é egoísta, é conflituoso. Para Locke, os homens são iguais, têm direitos iguais, direito à liberdade, portanto a propriedade deve ser protegida. Bom, Rousseau se diferencia de Hobbes já na concepção de que em um estado de natureza os homens sejam bons e vivam em paz, ou seja, os homens nascem irrepreensíveis em sua conduta honesta, incorruptível, moral, reto, né, a sociedade, que os tornam maus a partir da divisão do trabalho. Então, para Rousseau, o divisor de água seria a divisão do trabalho. A divisão do trabalho e a sociedade. A sociedade. Gente, ele diz o seguinte, Rousseau diz o seguinte, que os homens são bons no seu estado de natureza. O que estraga o homem é a divisão do trabalho e a sociedade. Diz que o homem é bom, o homem é incorruptível, mas quando esse homem, né, ele se relaciona com outros homens, né, na divisão do trabalho e passa a conviver em sociedade, tanto essa sociedade como essa divisão do trabalho é um fator de corrupção para o homem. Então ele passa a corromper o homem. O homem fica totalmente transformado quando passa a viver em sociedade e passa a viver também na divisão do trabalho. Ok? Muito bem. Sendo que o Estado está para diminuir as desigualdades entre os homens e promover a manutenção da liberdade que existe no estado de natureza. Então, Rousseau vê o Estado como um agente equilibrador, tá? Equilibrador, porque ele vê o Estado no sentido de interferir no homem, tá? E promover a igualdade social. Já que ele diz que a divisão do trabalho e a convivência em sociedade, ela distorce o homem, ela corrompe o homem. E Rousseau vê a Constituição do Estado como um agente responsável para manter o equilíbrio, tá? O equilíbrio social e também manter também a igualdade social entre os homens, tá?
Continuando, é um dos autores mais significativos e influentes em termos de teoria política para a Revolução Francesa, uma vez que este fez uma releitura substancial de seus antecessores, tá? E construiu uma própria teoria, sua própria teoria. Sua teoria comunga com a tese de que o exercício da soberania do Estado, na realidade, é o exercício da soberania do povo. E aí a gente veja o que ele diz, né? É interessante a gente pensar nesse pensamento de Rousseau, embora já havendo o pensamento de Thomas e o pensamento de Locke, mas a gente percebe que o pensamento de Rousseau ele é mais agressivo aos governantes, né? Tanto é que o livro de Rousseau, quando Rousseau passa a escrever o seu primeiro tratado, o seu livro ele é queimado, ele é perseguido. Rousseau é perseguido porque Rousseau é uma grande ameaça ao sistema monárquico, né? Ao sistema monárquico daquele período, porque os reis, né, as monarquias absolutistas já estavam sendo questionadas, né, pela própria população, pelo próprio povo. O povo não aceitava mais os demandos da monarquia. E toda a Europa naquele período, principalmente no período de Rousseau, no século XVII, né, no século XVII, século XVI, foi um período em que a monarquia era ascendente, né, naquele período. Mas com a eclosão da Revolução Francesa, que aliás, diga-se de passagem, que o discurso de Rousseau foi um discurso muito importante, que foi ele o responsável, o estopim que alimentou, de certa forma, a Revolução Francesa, né? Os principais pensadores, os movimentos sociais da França naquele período, eles já haviam se alimentado de Rousseau, porque Rousseau ele colocava em questão, ele colocava em xeque a legitimidade do próprio rei, se o rei, na verdade, tinha um mandato divino, se a monarquia, o poder do rei provinha de Deus. Então Rousseau, com seu discurso, com seu pensamento filosófico, ele colocou esses pensamentos em xeque, e isso passou a disseminar entre as classes mais pobres, que passaram também a questionar também essa presença do rei. Tanto é que quando a Revolução Francesa ela eclode, né, na França, em 1789, né, a gente tem a primeira decapitação do rei, né? O rei vai lá e ele é decapitado, tá? Porque não aceitam mais a autoridade do rei. Então esses discursos, tudo isso, gente, foi alimentado pelo discurso de Rousseau, que dizia o seguinte, que todo poder ele deve ser emanado do próprio povo, beleza? Muito bem. Para Rousseau, os homens nascem livres, tá? Para Rousseau, os homens nascem livres, mas é justamente o contrato social que os aprisiona. Então ele busca estabelecer a legitimidade do contrato social, indicando que se por um lado o indivíduo perde sua liberdade natural, ganha em troca a liberdade civil. Então esse princípio de Rousseau, quando o homem, no caso, ele passa a entregar a sua autoridade, passa a entregar a sua liberdade para um contrato social, e de certa forma ele perde a sua liberdade, você vai perceber que esse pensamento de Rousseau, ele concorda também com o pensamento de Hobbes, tá? Ele concorda com o pensamento de Hobbes, beleza? Vamos lá, concordando. Os homens são bons, a divisão do trabalho e a sociedade também. Agora a própria sociedade corrompe este homem, tá? De modo, o contrato social tem por objetivo encontrar uma forma de associação que defenda e proteja contra toda a força comum, a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, apenas obedeça a si próprio e se conserve tão livre quanto antes, né? A compreensão de que ao viver sob a égide do controle social, o homem está a viver sob suas próprias determinações, em que prevalece a soberania da sociedade e a soberania política da vontade coletiva, e desta forma está tão livre quanto antes. É a chave para a possível dicotomia existente entre o homem natural do homem
entre a liberdade natural do homem, presente no estado de natureza e a segurança da vida em sociedade. Então Rousseau é categórico, né? Ele passa a entender, vai perceber que o discurso de Rousseau ele é um tanto diferente, tanto de Thomas como de Locke, porque o de Rousseau ele parte do princípio para questionar as ações do próprio governo. Ele diz o seguinte: se o governo não consegue governar bem, que mude o governo, que resista ao governo. Então todo e qualquer governo absolutista ou totalitário ou até mesmo democrático se chocaria e se chocam, né, com esse princípio filosófico de Rousseau. Tá? Então Rousseau é esse cara contundente, é esse cara que parte do princípio da Constituição do Estado, mas a Constituição do Estado que eleja, no caso, o soberano através de um contrato social, mas que esse povo, na verdade, fiscalize esse governo, resiste esse governo, se ele não for um governo que governe em favor, em bem, de defender e proteger os direitos dos seus cidadãos, tanto individual como coletivo, como também proteger a sua propriedade. Beleza? Bom, falamos já das principais ideias de Thomas Hobbes, das ideias de John Locke e as ideias de Rousseau. Beleza? Nós vamos agora fazer o fechamento da nossa aula e a gente já vai encerrar a nossa aula. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Eu estava pensando, gente, depois que a gente encerrar a aula, mandar uma lista de exercícios. Mas a gente tem uns exercícios aqui na nossa apostila, tá? Que eu gostaria de depois gravar um outro vídeo, mandar um outro vídeo também e mandar a correção, senão esse vídeo vai ficar muito longo e aí eu vou ter dificuldade porque eu tenho pouco espaço na memória do meu celular. Mas vamos lá, vamos fechar aqui o nosso assunto. Bom, resumindo, galera, os contratualistas, o contrato social, né? A gente tem os caras que anteciparam, né, esse processo reflexivo, filosófico, que foi a figura de Maquiavel, e o outro foi o Robespierre, que trabalhou no segundo período, que atuou, né, de forma ferrenha, de forma muito violenta e contundente na segunda parte da Revolução Francesa, quando a Revolução Francesa não existia, que teve o rei decapitado, não tinha ainda um governo que pudesse comandar, né, porque até então era uma monarquia, e quando do período da Revolução Francesa, em 1879, quando o governo foi desestabilizado pela própria Revolução, e esse Robespierre acabou assumindo, né, essa segunda parte da Revolução e impôs por assim dizer, um regime muito violento e muito cruel, né, e tentou implantar, de repente, até as ideias de Jean-Jacques Rousseau, o contrato social, por meio da força, mas não foi muito bem sucedido e acabou sendo guilhotinado. Bom, Thomas Hobbes, né, a gente vê que é um cara que parte do princípio do estado de natureza, mas ele diz que o homem é conflituoso, o homem é egoísta, e é um homem que vive em guerra contra a guerra, ou seja, o lobo devorando o lobo, e por conta disso, né, uma das consequências importantes em todo esse processo é o medo, e ele diz que por conta do medo é um dos fatores importantes que faz com que o homem busque estabelecer, né, um contrato por meio de um contrato social, e estabelecer um soberano que possa governar, né, sobre eles. O John Locke também defende a mesma coisa, né? Diz o John Locke o seguinte, que os homens são iguais, né? Os homens têm direito à liberdade e à propriedade, e é o primeiro pensador filosófico, né, que pensa o liberalismo, né, que dá início, né, às ideias liberalistas. Tá? John Locke parte das mesmas ideias de Hobbes, afirmando que, na verdade, o homem tem direito à liberdade e para isso também, para ter a proteção, né, a proteção de suas propriedades, para ter a proteção de suas conquistas, é necessário que se formule também um contrato social para ter a sua propriedade assegurada e protegida. Jean-Jacques Rousseau é o cara também que diz que os homens são bons, né? O que atrapalha o homem, que deixa o homem, no caso, em dúvida, é a divisão do trabalho e também a sociedade. Então, as ideias de Jacques Rousseau é que os homens façam um contrato social que estabeleça um soberano, um líder,
No entanto, ele é um homem que diz o seguinte, de que esse povo não pode, no caso, baixar a guarda, precisa se manter resistente, se esse homem, no caso, não passar a governar adequadamente e não assegurar os direitos, né, não assegurar os direitos do povo, que também lhe garantiu o próprio direito, e ele diz que esse sistema deve ser assegurado, esse sistema deve ser resistente, tá? E se for o caso, até deportar esse soberano do seu cargo, tá? Ele diz o seguinte, que o homem é bom no seu estado de origem natural, o homem no seu estado original. O que atrapalha, no caso, o homem é a divisão do trabalho e a sociedade, porque essa sociedade ela é responsável por corromper este homem, responsável por tornar esse homem difícil da sua relação de convivência. Beleza, galera? Era isso que nós tínhamos para vocês. Vou colocar aqui no grupo, no Google Sala para vocês, tá? Aí vocês dão uma olhadinha, fazem uma análise. E à noite nós estaremos com uma live, tá? Com uma live para a gente responder algumas questões e tirar algumas dúvidas, tá? Que vocês tiverem porventura na sala de aula. Peguem o texto, dê uma revisada lá, dá uma lida legal, tá? Dá uma lida nos exercícios também, que à noite a gente vai estar tanto online no WhatsApp como também no Instagram. Eu coloquei o Instagram aí no grupo, tá? Vocês ligam lá, Joel de Moura Baixo, vocês vão lá, me sigam e aí a gente já vai começar a discutir o nosso assunto legal, ao vivo, a partir das 19 horas. Valeu, galera, um abraço para vocês, bons estudos, valeu, até mais.